Patrícia, aqui na página 1, Fatologia, segunda e terceira linha. O exercício de reflexão sobre questões novas, e eu gostaria que faça um link com a sindromologia, que o exercício da superação da síndrome da dispersão consciencial. O síndrome. As ideias novas e a dispersão consciencial, né? São coisas que a gente trabalha muito. A reflexão sobre ideias novas. A reflexão sobre ideias novas. É o que muito nos atrai na conscienciologia, é isso, né? Aqui a gente está o tempo todo trabalhando com o que a gente chama de verpons, né? Verdades relativas de ponta. São o que nós temos de mais preciso, mais evoluído. Assim, ideias que nós mesmos, muitas vezes, ainda não experimentamos, mas admitimos como possíveis. Muitas vezes nós já experimentamos, mas não percebemos que nós experimentamos. Então, é uma descoberta muito boa. Mas, assim, é o nosso objeto de trabalho o tempo todo, né? São, assim, refletir sobre as verpons, neo-verpons. E o outro aspecto que você trouxe, Cristina, na página 3, sindromologia, o exercício da superação da síndrome da dispersão consciencial. Pois é, na hora que a gente começa a ver que tem tantas pessoas assim focadas na questão evolutiva, a gente não quer ficar para trás. Então, ontem mesmo, o verbete da inverso-geração, né? Isso ficou bem evidente, né? Os inversores aqui, assim, abrindo mão da dispersão que eles são submetidos o dia a dia, e o tempo todo na televisão, na SOCIN, na vida social. Na internet. Internet, e investindo na questão do conhecimento, da autoevolução, da erudição. Né? Também muito interessante nesse aspecto foi a fala do Renzo Tosi, né? Renzo Tosi, para que as pessoas que não conhecem, é um filólogo que escreveu aquele dicionário das sentenças latino-gregas. Ele está presente com a gente esses dias. Ele foi autor do livro que nós estudamos na Heterocrítica de Obra Útil, e ele colocou que o que ele mais lamenta, que ele percebe, né, entre os alunos, entre os italianos, é a questão da dispersão, né, da falta de opinião própria. Eles não têm opinião crítica, eles acreditam em tudo que vem na internet e na televisão. Então, que para ele, assim, foram duas coisas que ele destacou bastante: é o poder de síntese e a questão da crítica e da opinião própria. Pensamento crítico, né? Falou bastante do pensamento crítico. Obrigada pela correção. Minha pergunta, infelizmente, não é referente ao verbete de hoje, mas como há pessoas que entendem bem do assunto, talvez possa me ajudar. Gostaria de saber como uma pessoa diagnosticada com TDAH, transtorno de déficit de atenção, pode fazer o EV profilático, pois estou há um bom tempo estudando a conscienciologia e não consigo fazer um EV que me satisfaça. Olha, primeiro eu vou dar uma opinião minha, aí depois eu pedi o Luiz Fernando, que ele é médico, né? Ferreira. Luiz Ferreira, desculpa, Luiz Ferreira. O Luiz para falar alguma coisa. Mas, assim, aqui na conscienciologia tem muitas pessoas que têm o transtorno de déficit de atenção. E o estado vibracional exatamente é para ajudar nesse processo, né? Eu, pessoalmente, eu acho que eu não tenho esse transtorno de atenção com esse nome, mas eu tenho dislexia. Então, quem tem dislexia tem como substrato aí da dislexia o déficit de atenção. E o que eu percebo até em mim é que eu tenho que fazer mais esforço para começar o EV, mas ele tem me ajudado demais. Mas, assim, é um esforço contínuo. E a gente vê, mesmo as pessoas que não têm transtorno de déficit de atenção, o EV só é conquistado com muito esforço, com muito trabalho, com repetição, com dedicação, tanto que o professor Valdo instituiu até aquela técnica dos 20 EV diários, tá certo? Se fosse uma coisa fácil, ele falava um EV diário. Então, são 20 EVs diários, e não escolheu, 20 EV para quem tem 20 EVs, né, para quem tem transtorno de déficit de atenção e 10 para quem não tem. Ele não fala isso.
é igual para todo mundo. Então, eu acho que é a força de vontade que tem que comandar aí o EV, mas do ponto de vista clínico, Luiz Ferreira, vê se você quer complementar com alguma coisa com relação ao EV. Posso complementar? É o seguinte, eu não acho que o impeditivo está relacionado exclusivamente com o diagnóstico que a pessoa tem. O problema é a vontade, me parece, né? E, é claro, o transtorno de déficit de atenção, às vezes, vai ter uma dificuldade de manter o foco. E, para que a gente domine o EV, pelo menos no começo, a pessoa precisa manter o foco naquela atividade que ela está exercendo. E o EV, como ele não pode ser uma coisa imaginada, ele tem que ser algo sentido, mesmo que no começo você não sinta nada, você comanda o processo da mobilização das energias, que vai culminar com o processo de estado vibracional. Então, isso é que talvez seja a dificuldade. Não pela patologia em si, no sentido de que ela traga um impeditivo de percepção ou até de execução, mas um pouco na questão da persistência da pessoa em relação a fazer o comando, né, das energias até que a pessoa instale um EV, que ela considere suficiente para ela. E o EV é um processo dinâmico. Hoje a gente faz um EV nível X, amanhã é X mais alguma coisa, até que você vai superpondo e vai tendo parâmetros diferenciados. E aí, assim, o EV é uma coisa que parece que ele vai aumentando, né, cada vez mais, e a gente não sabe bem até onde é que isso pode chegar. Uma coisa também que eu posso falar com ele da minha experiência é o seguinte: às vezes, principalmente no início, eu não sentia tanto aquela reverberação que todos dizem que sentem, né? Hoje em dia eu já sinto bem mais. Mas assim, o que eu consegui perceber desde o início é a mudança da minha pensenidade, é a solucionática que acontecia logo após eu efetivar um EV. Então, assim, pelo que vinha antes, pelo que vinha depois, pela análise comparativa, eu via que aquilo que eu tinha achado que não era EV, poderia ter sido um EV por causa da mudança que houve. Então, às vezes a pessoa tem a expectativa de que o EV vai balançar que nem uma trepidação, né, uma britadeira, e às vezes não é isso. Às vezes é só uma mudança de pensenidade para começar. Não estou dizendo que tem que ficar nisso toda a vida, não. Mas eu acho que é por aí, ele vai se animando mais um pouco. Senão, se ele ficar esperando só... Porque eu acho que o que acontece com quem tem déficit de atenção é assim: fez 5 vezes, não conseguiu, desiste. Isso. Mas não é assim que a banda toca no caso do EV e da Conscienciologia de modo geral, né? Eu acho que a gente tem que desmistificar esse processo do EV, mas ao mesmo tempo valorizar que essa questão do EV é o primeiro item da parafatologia desde sempre. Pois é, entende? Ele é importante. Se isso fosse tão simplesinho assim, e a gente soubesse, já entendesse o que é o EV, ela não precisava estar como primeiro item da parafatologia, praticamente, eu acho que desde o começo da enciclopédia. É isso. Se vocês olharem todos os verbetes, o primeiro item é esse. Então, daí deve ter algum significado isso, né? E a gente sabe que tem, né? Então a gente precisa atentar ao fato. Mas é uma questão de tempo e de persistência no processo da execução do movimento das energias. E além disso, a movimentação vai produzindo o que vocês dizem, desassimilações. Por isso a pessoa vai pouco a pouco melhorando até conquistar o EV.